Oi, oi, amigos da Arte Therapy, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje eu vim trazer para vocês, né, uma necessaire, uma forma aí que eu faço a necessaire aqui no meu ateliê. E aí uma aluna estava em dúvida em questão à caixinha de leite. E aí eu vou estar gravando essa aula para ela e vou aproveitar e vou deixar aí para vocês, né, que pode ser alguma dúvida que algumas aí que está iniciando na costura, né, que não sabe nem por onde vai, tenha também. Tá? Então eu já trouxe aqui as necessaires já cortada e quiltada para poder adiantar, facilitar mais. Então eu tenho aqui dois modelos. Eu tenho ela inteira, que é onde a gente vai costurar e depois a gente vai fazer a caixinha de leite. E tenho ela já assim, já com a caixinha de leite. Isso aqui, meninas, nós chamamos de caixinha de leite. E aí ela já tá toda quiltada. Eu tô usando aqui a manta R2. Então eu cortei duas vezes no principal e duas vezes no forro, o mesmo esquema. Aqui tem a caixinha de leite já cortada e aqui nós ainda vamos cortar, tá certo? Zíper, nós vamos, ela tem aqui 27 por 22, caixinha de leite de 3 centímetros. E aí vamos precisar de um zíper. Eu gosto de cortar o zíper um pouquinho maior, né? Então, se eu tenho 27, eu vou cortar o zíper de 29 centímetros, tá? Um cursor e somente isso. Ela já tá toda preparada, toda quiltada, né? E aí eu vou descer vocês aqui um pouquinho pra gente poder tá iniciando aí. É bem básico, nós vamos passar o zíper aqui. Então, ó, vamos ficar atento, tá? No carrinho do zíper pra frente da necessaire, da peça principal, que é essa aqui. De início eu vou passar só na beiradinha, só para poder firmar. Quem não tem prática, que está iniciando, pode estar alfinetando o zíper na necessaire, tá? Então pode pegar aqui, ó, colocar um alfinetinho, passa a costura bem na beiradinha, para depois tá colocando o forro. E aí, ó, quando vocês for colocar o forro, fique atenta, tá? Esse aqui é um bagum. Aqui na minha cidade eles chamam de napa, mas eu conheço como bagum opaco. Então, temos o bagum com brilho e o bagum sem brilho. E aí, esse é o direito e esse aqui é o avesso. Então, nós vamos costurar direito do meu principal com direito do meu forro. Se for tecido também é a mesma coisa, direito do principal com direito do forro em tecido. E aí nós vamos colocar aqui em cima, ó, nós vamos alinhar beiradinha com beiradinha, ó, e vamos passar uma costura bem encostadinho aqui no carrinho de zíper. Eu não vou colocar o calcador de zíper, mas quem quiser pode estar trocando aí pelo calcador de zíper. E sempre lembra, meninas, de dar o retrocesso no início e no final. E aqui eu vou passar uma costura, ó, com o pé calcador. E aí, meninas, vai ficar assim. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou virar. Vou jogar essa minha parte aqui, ó, toda pra trás. Tá vendo, ó, essa parte aqui do forro. Vou jogar ela toda pra trás. E vou rebater. E vou passar uma costura aqui em cima. Então, eu venho trazendo o bagulho todo pra trás, ó. Pra atrás não dobrar e não ficar uma costura feia. Aí, eu venho ajeitando ele bonitinho. Vou passando uma costura. Ó, tá vendo? E aí aqui atrás vai ficar assim, dessa forma. E aqui na parte de cima nós vamos costurar o outro principal. Vou pegar aqui, ó. Se atenta, tá? Se aqui você costurou esse em cima, então esse aqui também ele tem que ficar na parte de cima. E aqui eu vou colocar, ó, bem rente ao que eu costurei aqui embaixo, ó. Tá
vendo? Então eu vou ajeitando aqui, ó, o meu zíper. E vou passar uma costura bem na beiradinha, só para prender o principal com o zíper. E aí ficou assim, ó, o principal costurado. Vou pegar o forro e vou costurar direito do forro com direito aqui do meu principal, né? Porque o meu principal ele tá aqui. Então vai ser direito com direito. Só que nessa parte aqui de cima, ó. Porque aí no caso ele vai ficar avesso aqui e avesso aqui atrás, tá? Então a gente alinha bem ele aqui, ó, pra ele poder ficar bem reto, né, na costura. E vou fazer uma costura de, que nem eu falei, quem tiver calcador de zíper, coloca o calcador de zíper, pra poder ficar um acabamento mais bonito, né? Eu vou fazer sem, mas eu encostei o meu calcador bem aqui, ó, na parte aqui do zíper, tá vendo, ó? O carrinho do zíper, ele tá aqui, então eu encostei o meu calcador bem aqui, que é onde ele passou essa costura aqui. E aí eu vou abrir, ó, vou fazer isso aqui, tá vendo, ó? Eu tô gravando, viu, Ana Caio? E vou rebater. Então eu abri, ó, ele tá aberto aqui. E vou passar uma costura aqui em cima. E aí ficou os dois lados, ó, costurado, tá vendo, ó? E aí agora o que nós vamos fazer? Eu vou unir essas partes, tá vendo, ó? Eu vou pegar os dois principal, vou unir, ó, desta forma aqui, e vou passar uma costura daqui pra cá. Vou passar uma costura aqui e vou passar uma costura aqui. Se atenta aqui, meninas, ó, nessa parte do zíper, vocês ajeitam, ó. Tá vendo? Eu joguei meu zíper pra cá. Vou unir essas pontinhas aqui, ó, e ele vai ficar bem retinho. Peraí, deixa eu unir direitinho aí, ó. Tá vendo? Aqui também vou unir. Quem quiser usar um alfinete pra uma segurança maior, então você vem aqui, ó, alfineta as beiradinhas. Se sentir mais segura com o alfinete, né? Vocês podem estar aí alfinetando, ó. Como ele é na manta, no sintético, meninas, não se pode alfinetar, então usa clipe. Mas como é manta e tecido, né? Então facilita mais. Aqui é a mesma coisa, ó. Vou unir essas beiradinhas do forro. Como ele é bagun, vou alfinetar só aqui na pontinha aqui, ó. E depois a gente vai passar a costura e não vai ver. Então, meninas, ó. Ajeita aqui, tá vendo, ó? Vou unir tudo bonitinho. Outro lado a mesma coisa, ó. Se eu dar uma leve esticadinha, ele já une as duas pontas, vocês conseguem ver? Vai perdoando aí a forma que eu tô gravando. Sou iniciante nesse negócio de gravar e também não tenho um suporte. E aí nós vamos passar uma costura. Aqui nós vamos
costurar daqui pra cá, dá o retrocesso aqui e dá o retrocesso no final. Aqui é a mesma coisa, dá o retrocesso aqui e costura pra cá. E vamos deixar essa parte aqui aberta, que é por onde a gente vai desvirar. Então eu vou, eu vou costurar, vou começar a costurar ela aqui no meio. Ó, vou começar a costurar aqui. Aqui eu vou começar a costurar. Deixa eu levantar um pouquinho vocês, que eu acho que vai bater. Vou iniciar, dou o retrocesso. Vou até o final, dou o retrocesso. Por mais que eu vou cortar, vou fazer a caixinha de leite, eu gosto de dar retrocesso. Faço a mesma coisa aqui. E aqui nós vamos costurar ele até aqui na parte do zíper. Chegando aqui perto, dá o retrocesso. E vamos costurar aqui. Eu gosto de fazer assim, que é para o meu cantinho ele ficar o mais bonitinho possível. Então a gente vai costurar as 4 beiradinhas e depois vamos cortar a caixinha de leite. Que aí é aonde ela ficou com dúvida e eu quero mostrar pra vocês, né, essa questão aí da caixinha de leite. Aí a gente vai tirando o alfinete, né? E vai costurando. Ó, desse lado. E aí, meninas, uma coisinha que eu quero falar pra vocês. Quando vocês colocar o zíper, antes de fechar as laterais, lembra de colocar o cursor, porque eu acabei me esquecendo, mas aí eu consegui colocar aqui pela beiradinha. E aí, ó, fechei todinho. Agora nós vamos fazer a caixinha de leite aqui, ó. E aí, nós vamos riscar 3 centímetros, né? Vamos fazer uma caixinha de leite de 3 centímetros. E aí, ó, tá aqui, ó, a minha costura, ela tá aqui. Então, da minha costura, gente, nós vamos fazer a caixinha de leite da costura, tá? Pra dentro. Deixa eu ver se vocês conseguem. Aqui, ó. Então, nós vamos fazer daqui pra dentro, nós vamos riscar 3 centímetros. E dessa costura aqui de baixo pra cima, nós vamos riscar 3 centímetros, tá? Então, nós vamos pegar aqui, ó. 3. Nós vamos riscar da costura. Tá vendo, ó? A costura tá aqui, então é aonde vai começar meus 3 centímetros, ó. A costura tá aqui. Vocês conseguem ver que a posição tá ruim pra mim, ó. Dessa costura pra dentro, 3. E dessa costura aqui pra dentro, 3 centímetros. Nós vamos fazer nas quatro pontas esse risco de 3 centímetros. Então, ó, risquei 3 centímetros, venho aqui, ó, dessa ponta pra cá, faço outro retrocesso, e aqui da mesma forma faço outro retrocesso.
que é para não desmanchar quando a gente abrir. Então, nós vamos fazer isso nas 4 pontas. Então, ó, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dá costura pra dentro, 3 centímetros. Cai. Dá costura pra dentro, 3 centímetros. Vamos fazer isso nas 4 pontas. E aí, meninas, ó, risquei, cortei e dei o retrocesso aqui e aqui. Por que que a gente dá o retrocesso? Para quando a gente fazer isso aqui, ela não desmanchar. Tá vendo, ó? E o porquê que a gente risca após a costura? A gente risca da costura pra cá, exatamente para isso. Para quando a gente abrir ela, ó, ela vai ficar... E aí, para quando a gente abrir, ele ficar exatamente assim, ó, bater a caixinha de leite. Se eu riscar daqui, dessa ponta pra dentro, quando eu for abrir ela, ela vai ficar assim, ó, dessa forma. Um lado vai ficar desse jeito aqui, ó. Ela vai ficar troncha, desengonçada. Não vai ficar assim, ó, desse jeitinho aqui, tá certo? Então essa foi a dúvida que ela tinha, né? E esse foi exatamente o motivo de eu estar vindo fazer. E aí nós vamos finalizar ela e desvirar. E aí nós vamos fazer a caixinha aqui, ó. Eu vou abrir, né, ó. Eu acho que eu esqueci de dar o retrocesso aqui, ó. Tá vendo como que é importante a gente dar o retrocesso, ó? Pra quando a gente abrir, não acontecer isso, ó. Eu esqueci de dar o retrocesso nessa parte aqui. Eu dei só na de cima. Então, ó, a gente vem, passa outra costura, né? Dá o retrocesso. Tira o fiapinho de linha. E aí nós vamos costurar as caixinhas de leite. Deixa eu ver se eu dei o processo nesse lado eu dei. Então nós vamos abrir. Ó, quando a gente abre, a gente vai abrir ela. Quando a gente abre, ó, a gente vai esticar. Tá vendo que vai bater certinho, costura com costura. Ó. E aí, pra ele ficar bonitinho, por mais que seja o forro, mesmo assim, nós vamos unir costura com costura. Nós vamos unir, ó como que ele fica retinho, gente, ó. E vamos passar uma costura aqui. Eu vou vir. Se você derrubar isso aí, ó, vamos passar uma costura. Dá o retrocesso, tá, meninas? Não esquece do retrocesso. Vamos fazer a mesma coisa desse lado aqui, ó. Eu sei que tá um pouquinho longo, mas aí vocês podem acelerar, meninas. Eu não sei ensinar nada rápido. Ó, tá vendo? E aí nós vamos costurar. Eu não sabia no início, quando eu comecei a fazer, eu não sabia que tinha que fazer dessa forma. E aí eu vi em uma aula, na verdade foi numa live, né, de bate-papo, a pessoa fazendo. Aí foi que eu descobri, então é depois da costura. Aí eu comecei a fazer também. E bate certinho, gente, ó. Eu vou abrir, tá vendo, ó, tá fechado. E aí a gente vai, ó, abrir. E olha só como que, ó. Oi, ó como fica rentinho a costura, tá vendo? E aí nós vamos passar, ó, nós vamos colocar, unir costura com costura. Ó, e como que ele fica retinho e bonitinho, tá vendo? E aqui, ó, tá costura com costura, vocês estão vendo? E aí vocês podem alfinetar, né? Pra ele poder ficar presinho e na hora que vir passar aqui na máquina ele não escorregar, porque às vezes acontece da gente fazer isso e quando a gente vir na máquina, né, ele acaba saindo um pouquinho do lugar, aí fica aquela caixinha de leite torta. Então, ó, retrocesso no início e no final, tá, meninas?
Eu não sei na cidade de vocês, mas aqui na minha, hoje, tá muito quente. Ó, passei a costura. Vou fazer a mesma coisa desse lado aqui. Vou passar a costura. O tipo de necessaire que eu faço de caixinha de leite é diferente. Eu não tenho o costume de fazer assim. Aqui em cima eu não tenho o costume de fazer desse jeito. Faço de outro. E aí aqui, meninas, ó, ela já tá toda costurada, tá vendo, ó? Caixinha de leite aqui, caixinha de leite aqui, ó. Olha como que ela tá retinha, as caixinhas de leite, ó. E aí, por esse buraquinho aqui que a gente deixou, que inclusive eu deixei menos, vou até dar uma descosturadinha aqui, porque era pra eu ter deixado maior. E aí eu acabei deixando menos. Então eu vou abrir mais um pouquinho. Vou dar um retrocesso aqui. Pra poder não me dificultar muito na hora de virar. Pronto. E aí, ó, por aqui, por essa parte, nós vamos abrir o zíper, ó. Vamos procurar, cadê o cursor? Ó, nós vamos abrir a peça, tá vendo? Colocando a mão aqui dentro, nós vamos empurrar aqui, ó. E trazer ele pra cá, pra frente, ó. E aí nós vamos desvirando ela. E aí você vem trazendo com cuidado, de uma forma assim, pra não rasgar o forro, né? No caso aqui, o bagum. É um parto, tem que ser com muito cuidado. E cada um aí tem a sua prática, né? Ó. O bagum, ele vai dar uma amassadinha, mas aí se a gente vir com o secador, esquentando um pouquinho, aí a gente vem ajeitando ele, aí ele fica bom. Ó, meninas, virei a peça. E ó, a minha caixinha de leite, como que ficou. Ficou desta forma aqui, ó, tá vendo? Olha só como que ficou o meu fundo. Tá vendo, ó? Costurinha com costurinha. Não sei se vocês conseguem enxergar. Ajeito, ó. Aqui no forro, nós vamos ajeitar ela também. Aqui, ó, dá uma empurradinha aqui com o dedo, né? Dá uma arrumadinha. E ó, meu forro tá assim. Você pode fazer de duas formas. Você pode vir com a cola, passa uma colinha aqui, tem uma cola própria pra isso, né? Aquela cola, ó. Você passa uma colinha, dá uma esticadinha assim, ó, e ele vai ficar dessa forma. Ou você vem costurando ele. Então, ó, eu gosto de começar a costura dessa ponta pra cá, porque ela fica uma costura inteira. E aí você vem dobrando ela bem bonitinho assim, ó. Ajeitando pra ficar uma coisa, ó, bem bonitinha. E vamos passar uma costura. Eu vou passar logo a costura, porque eu já tô aqui, né? E aí eu já finalizo. Então, ó, da pontinha que eu quero, né? Vou ajeitando. Vocês não vão conseguir ver, né? Processo sempre no início e no final. Retrocesso, prontinho, ó.
de dar uma... Como é linha de nylon, então se eu só dou uma encostadinha assim, só pra não ficar os fiozinhos mostrando. E ó, costurei o meu forro, tá vendo, meninas? Ó, bem na beiradinha, só pra poder fechar mesmo. E aí eu vou abrir ele aqui dentro, ó, da minha peça. Aí, ó, ficou assim. Vou ter que consertar ela a pontinha ali, que soltou. Mas, ó, a caixinha de leite como que ficou. Olha só. E aí, nessa aqui, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos passar o zíper aqui. Vamos vir com o forro, passar aqui também, né? Ele vai ficar assim. E depois vamos vir fechando a caixinha de leite. Meninas, e aí, vou mostrar pra vocês. Nessa aqui que a gente fez, eu tinha esquecido de colocar o cursor. Aí me deu um maior trabalho pra poder... Olha, consequentemente aqui bateu certinho a costura. Aí eu vou mostrar pra vocês como que eu coloco, tá? Então aqui, ó, nessa outra necessaire, eu já coloquei o zíper, já coloquei o forro, já virei e já rebati a costura, ó. Passei a costura aqui e aqui. Aqui, ó, eu vou abrir ele um pouquinho, vou tirar uma pontinha, ó, com o cursor eu venho encaixando ele aqui no maior, então eu coloco ele aqui, ó, tiro esses fiozinhos, né, porque eles atrapalham a gente, ó, coloco ele aqui no zíper maior. E aqui, ó, eu junto o que eu cortei, né, e vou descendo o cursor até, deixa eu ver se vocês conseguem ver, até ele encontrar a entrada dele aqui, ó, tá vendo, ó? Ó, então eu vou ajeitando aqui, vou descendo o cursor, que é a forma que eu tô gravando tá ruim pra vocês, mas espera aí. Ó, vou descendo o cursor e quando essa parte estiver encontrando, eu encaixo ela nesse ladinho aqui, ó, do menorzinho, tá vendo, ó? Ah, assim fica melhor. Pronto. Ó, conforme eu for descendo o cursor, essa parte aqui vai encontrar. E aí eu vou encaixar dentro do meu cursor. Tá vendo, ó? Tá ruim de eu encaixar por causa da posição. Pera aí. Aí, pronto, ó. Eu encaixei. Ajeito pra ele não ficar barrigudo, ó. Então aqui ele não vai ficar legal. Eu dou uma subidinha aqui, ó, no cursor. Ó. Tá ruim pra mim mostrar pra vocês, mas nós vamos, tá vendo, ó? Já consegui encaixar, ó. E aqui eu seguro aqui e empurro, ó. Eu vejo se não tá barriguinha, se tiver barriguinha eu tiro e encaixo de novo. Mas é dessa forma que vocês vão fazer. Isso aqui é prática, meninas, ó. Consegui encaixar, tá vendo, ó? Eu vou trazendo ele até aqui. Quando chegar aqui, eu vou encaixar o zíper dentro do cursor. E aí eu vou descendo ele, ó. E me atento pra ver se ele não ficou nenhuma barriguinha, ó. Tá vendo? Ele tem que ficar bem bonitinho, ó. Aquela hora eu esqueci de colocar o cursor e me deu maior trabalho pra poder pôr.
E aí nós vamos fazer o mesmo processo, ó. Vamos juntar, tá vendo, ó? E vamos passar a costura aqui, aqui e aqui. Vou dar uma acelerada aqui, meninas, porque o celular vai, esse celular aqui vai descarregar. E aí, meninas, costurei, ó, daqui até aqui, dou retrocesso, tá vendo, ó? Eu não passo a costura por cima aqui desse zíper. Costurei aqui e aqui também. Aqui, nesse canto, aqui eu deixei a abertura aqui, ó, pra gente poder desvirar. E aí nós vamos juntar a caixinha de leite, ó. Tá vendo que aqui a costura ficou certinha? E aí nós vamos abrir, ó. Quando eu abro, olha só, bate certinho. Então, ó, nós vamos abrir e passar uma costura. E lembra, meninas, de dar retrocesso, tá? Dá retrocesso no início, dá retrocesso no final. Você tem que essa máquina viu hoje? Ô, Agatha, qual é o nome dessa máquina aqui que você deu? A Agatha aqui colocou um nome nessa máquina. Qual é o nome novo dela? Ó, meu celular vai descarregar. Pega a extensão aí, gente. E aí no forro aqui também a gente vai fazer a mesma coisa. Vai abrir. Ó. Você vai abrir ele pra poder unir. Tá vendo, ó? O nome da máquina foi Mirella. Não. Não foi Mirella. Foi um nome bem engraçado. Foi de menino, não foi? Foi um nome do Jurema, alguma coisa assim. É, foi Jurema. Foi Jurema? Foi Jurema que tu deu? Jurema, o nome da máquina. Maria Chiquinha. Foi Jurema mesmo? Lembra não sei o quê. Você não lembra o não sei o que, não? Eu não lembro, você que deu. Não, isso aí é pra arrumar. Ó, meninas. Quero ver vocês fazendo, viu, minhas alunas aí, ó. Vou postar esse vídeo pra vocês lá no grupo. Quero só ver se vocês não vão fazer. Então, ó, fiz a caixinha de leite. Uma coisa que eu esqueci. A etiqueta, tá? Eu esqueci de colocar a etiqueta de cetim. Mas aí, como eu tenho aquelas de colar por fora, eu vou usar elas. Mas, meninas, é muito importante que... Eu já ia perguntar, eu não coloquei cursor, não. Cheguei a levar até um susto, ó. Nós vamos abrir aqui o cursor, tá vendo, ó? Vamos enfiar a mão aqui, ó. E vamos pegar um lado aqui. E trazer ele pra cá, ó. E aí, como é que a gente vai fazendo, ó? A gente vai com calma, sem desespero. Com cuidado, tá, meninas? Pra poder não rasgar o bagulho. E aí, ó, como é tecido, a gente pode ir dobrando. Se fosse sintético, eu aconselharia vocês usar o secador. Se fosse sintético, eu aconselharia vocês usar o secador. Que aí facilita muito. Aqui depois também você pode usar o secador para poder desamassar o bagulho. Mas creio eu que não seja necessário, né? Depende. Aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó, a gente vai dando uma ajudadinha com a mão, tá vendo? Ó, uma ajeitadinha. Com cuidado. Ó. E vamos consertar aqui esse fundo aqui, ó. Vamos trazer esse cantinho todo pra cá pra fora, com o dedo bem bonitinho. Lembra que eu falei pra vocês que às vezes pode escorregar pra alfinetar? Então, ó,
Não saiu exatamente grudadinho, passou 1 milímetro, mas passou. Ó, bem pouquinho, tá vendo? Coisa pouquíssima, não dá nem pra perceber, mas é bom, ó, né? Porque às vezes na hora que a gente vai costurar aqui, ele dá uma escorregadinha. Então quem aí é muito perfeccionista, muito ligada a esses detalhezinhos aí, né? Então usa um alfinetinho pra não ter erro. E aqui, ó, que nem eu falei, vocês podem usar uma cola ou vocês podem passar a costura. Eu vou estar passando aqui uma costurinha. Então eu ajeito e venho aqui passando uma costurinha. Lembra de dar retrocesso, tá, meninas? Vou cortar esse fiozinho aqui. Não ficar nada feio. Tá vendo? E aqui nós vamos abrir. Ó, eu gosto de abrir e já empurrar os cantinhos dela aqui, ó. Que aí na hora que eu for empurrar ela pra dentro, o cantinho dela já vai ficar lá no cantinho dela, lá onde tem que ficar, e bem arrumadinho, ó. Olha só. Então ficou assim, ó. Dentro ficou desta forma, toda no bagunço. Ó, caixinha de leite, como que ficou, ó, como que deu certo. Olha só. Então essas duas foi a que eu fiz com vocês. Ela no tecido. Então, são os mesmos tamanhos, muda só a estampa. Então, nós temos essa, tá vendo? E nós temos essa aqui. Então, essa aqui foi a que já tava com a caixinha de leite cortada. E essa aqui foi a que a gente cortou. Vocês podem ver que não muda nada, tá, meninas? Não interfere em nada. Aí, vai de você. Se você quer já trazer ela adiantada, né? Ou quer fazer o processo após. Eu prefiro trazer ela já toda adiantada. Me ajuda mais. Tá certo? E é isso, meninas. Agradeço aí quem me acompanhou até aqui, quem assistiu até o final. Peço aí, né, que me ajude aí nesse meu canal aí. Ainda sou novata, não sei ainda muitas coisas, mas aos pouquinhos a gente vai aprendendo tudo aos poucos, né? Na costura e no bordado já tem um tempinho aí que eu tô, né, nesse ramo aí já tem um tempinho. Agora esse negócio aqui de gravar aqui é que eu me embaraço, mas é isso, eu agradeço todas, né. Essa aula foi um pedido de uma aluna minha, uma amiga que se tornou uma aluna, e espero que eu tenha saciado aí a dúvida dela, né, e que ela entenda da forma que eu ensinei, não só ela, como vocês também, tá certo? Então, ó, quem não se inscreveu ainda, vou pedir, se inscreva, ajuda aí, né. É aos pouquinhos que a gente chega lá. Então, um beijo, Deus abençoe cada um de vocês e muito obrigada por vocês que ficaram até agora.